Fundos imobiliários. No vídeo de hoje nós vamos descobrir essa modalidade de investimento em renda variável que mais cresce nos últimos anos. Isso mesmo, nós vamos ver qual é a diferença entre investimento em imóvel físico, quais são os benefícios de se investir em fundos imobiliários e por que você já pode começar hoje mesmo a ganhar dinheiro com esse tipo de investimento. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, leia a descrição do vídeo porque eu trago diversas dicas de leitura para você cada dia ser um investidor melhor, que é o objetivo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, isso mesmo, é uma modalidade de investimento em renda variável que vem ganhando muitos adeptos e muitas pessoas passam a conhecer, mas com dúvida de como investir em fundos imobiliários. Então, este é o primeiro vídeo de uma série de 3 que eu farei esta semana sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje nós vamos conhecer sobre os fundos imobiliários, o que eles são, por que eles existem, como eles são compostos. No vídeo de quinta, como você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários comparado a outras modalidades de investimento. E no sábado eu vou ensinar como eu seleciono os meus fundos imobiliários e vou também mostrar como ficaria a composição de uma carteira simulada para vocês aprenderem um pouco mais sobre fundos imobiliários. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e agora nós vamos aqui para a apresentação que eu preparei para vocês. Então vamos aqui para a apresentação que eu preparei para vocês hoje, especialmente para explicar sobre fundos imobiliários. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra e venda de ativos. O caráter dele é exclusivamente educacional e te informar sobre fundos imobiliários. Primeira coisa que nós devemos analisar aqui, o crescimento do mercado. Então, como nós podemos ver, em 2009 eram 12 mil cotistas inscritos na B3 com cotas de fundo imobiliário. Em julho de 2020 somos quase 1 milhão de cotistas. É isso mesmo, senhores. Desses 1 milhão, quase 1 milhão, 952 mil pessoas físicas. Então, vamos lá ajudar a preencher esse buraco aí para chegar aos 1 milhão de cotistas. Composição. Então, 3/4 dos cotistas são pessoas físicas e a outra grande maioria aqui é de investidores institucionais, como fundos de investimento, tá? Patrimônio líquido e valor de mercado. Então isso aqui é importante porque ele vem mostrando que no último ano o patrimônio, ou seja, a quantidade de cotas emitidas em valores reais pelos fundos imobiliários quase dobrou. Então em julho de 2019 nós tínhamos 62 bilhões de reais em valor de mercado e agora em junho de 2020 nós temos 100 bilhões de reais, tá? Então isso é muito interessante que o mercado vai crescendo. Nós ainda estamos muito abaixo do que, por exemplo, Estados Unidos. Traduzindo isso em dólares, nós estamos falando aí de mais ou menos 20 bilhões de dólares. O mercado imobiliário nos Estados Unidos, que são os REITs, possuem aproximadamente 300 bilhões de dólares. Então ainda tem muito o que crescer. Como nós vimos, não somos nem 1 milhão de cotistas ainda, então tem muito o que percorrer. Essa tabela eu coloquei aqui apenas para ilustrar que por mais que o foco, eu vou falar sobre isso mais no vídeo de quinta-feira, mas por mais que o foco dos fundos imobiliários seja majoritariamente geração de renda, aqui é possível ver também que eles geram rentabilidade, ou seja, valorização das cotas. Então, por exemplo, quem comprou Euro 11, que é um fundo imobiliário da Europar, nos últimos 12 meses ganhou 33% de valorização de cota. HGLG 11 é um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa. HCTR 11, Hectare, 46%. Esse é um excelente fundo também. XPLG 11 também um dos melhores fundos, se não o melhor de logística da Bolsa, também 33%. Então é possível sim ter rentabilidade, mas o intuito é nunca vender as cotas e sempre comprar mais para gerar mais renda, tá? Aqui uma evolução dos índices de fundos imobiliários em relação ao Ibovespa. Então nós temos o IFIX. O IFIX é um indicador montado pela B3, que aí tem uma composição de uma série de fundos. Vocês podem entrar no site da B3 e ver a composição do IFIX. O IMOB são todos os fundos imobiliários que compõem a B3.
E o Ibovespa é aquela seleção de 70 empresas listadas na bolsa. Empresas são ações, fundos imobiliários, cotas, são coisas diferentes. E aí nós vemos que a soma de todos os fundos imobiliários, ela vem performando acima do índice Ibovespa, ou quase igual, né? Do índice Ibovespa aí desde janeiro de 2016, tá? E recentemente até teve um desempenho melhor. Então agora vamos para o que são de fato fundos imobiliários. Boa parte ou quase todo o conteúdo que eu preparei dessa apresentação foi retirado do Guia Suno de Fundos Imobiliários. É um livro escrito pelos autores Danilo Bastos e Marcos Baroni, também conhecido como Professor Baroni. Eu recomendo muito que vocês sigam os dois nas redes sociais, Instagram e YouTube principalmente. Eles têm conteúdos excelentes, principalmente o Professor Baroni. O Professor Baroni, ele é um dos, não sei, sócio, diretor da Suno Research, que é uma casa de análise. Não estou ganhando R$1 para falar isso, mas eu recomendo muito, inclusive recomendo o guia, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu tenho esse guia comigo, eu leio ele várias vezes, porque ele é uma excelente referência e estes dois autores são, se não os melhores, com certeza um dos melhores autores de fundo imobiliário do mercado atualmente. Então eu recomendo muito que vocês leiam este livro aqui, o Guia Suno Fundos Imobiliários. Então, fundos imobiliários, por mais que seja algo novo para muitos de nós, eu fui ouvir falar em 2017, comecei a investir em 2018 em fundos imobiliários, mas no Brasil ele já existe desde 93, através de uma regulação da CVM, e de lá para cá diversos outros regulamentos foram criados pela CVM, tá? E o primeiro fundo foi constituído no ano de 94 aqui no Brasil, baseado semelhantemente nos modelos dos REITs, que são Real Estate Investment Trusts, tá? Que são os fundos de investimento em imóveis nos Estados Unidos. Tá? É uma forma alternativa que as grandes empresas têm de arrecadar dinheiro para fazer obras, para levantar empreendimentos. É diferente de construtoras, tá? Então, vou pegar aqui a XP Log, por exemplo, é da XP Investimentos, a XP tem lá a sua gestão de fundos imobiliários, então eles vão contratar a empreiteira para levantar aquele galpão logístico e depois eles vão alugar aquele galpão logístico para uma Casas Bahia, para uma Magazine Luiza da vida ou para outra empresa, tá? Então eles não são, é diferente das empreiteiras que levantam prédios com o próprio capital, tá? E cada vez que um fundo precisa levantar mais dinheiro, caso ele não tenha caixa suficiente para fazer jus aos seus projetos, eles fazem uma emissão de cotas. Tá? Então eles ampliam o bolo, né, distribuem aquelas cotas no mercado, os cotistas compram, o fundo levanta dinheiro para realizar seus projetos e os cotistas são remunerados com os rendimentos gerados pelo fundo. E aí, como esses rendimentos são gerados, nós vamos ver aqui mais para frente, que eles podem ser gerados tanto com venda ou quanto locação, tá? Mas isso está em outro slide. Antes, por que você deveria investir em fundos imobiliários ou FIs? Eu coloquei aqui o que para mim são os 3 principais benefícios. Fluxo de caixa, então todos os fundos são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos resultados auferidos dos seus rendimentos nos últimos 6 meses. Porém, a maioria dos fundos hoje em dia já faz a distribuição desses rendimentos mensalmente. Então, todo mês, sempre na mesma data, ali entre 13 e 16 de agosto, normalmente a data é todo dia 15 do mês, mas se cai no final de semana, então eles antecipam, né? Então, mas sempre entre dias 13 e 16, está lá na sua conta o rendimento referente ao resultado daquele mês, vem junto com um relatório emitido pela administração. Então, eu pelo menos nos últimos 2 anos que invisto em fundos imobiliários, tenho experimentado essa recorrência de fluxo de caixa. Pode acontecer de um fundo, eventualmente em alguns meses, não distribuir, que é o que está acontecendo hoje com os fundos de shopping centers, né, porque os shoppings estão passando por uma crise mais forte. Sim, alguns suspenderam, eles vão reter aquele dinheiro em caixa para ajudar os lojistas, dando desconto, enfim, eles vão tomar alguma atitude e caso haja um excedente lá no futuro, eles distribuem para os seus cotistas aquele excedente, tá?
Burocracia é zero, basta você ter uma conta numa corretora de valores e acesso a um home broker, pode ser do seu banco também. Você pode comprar uma cota, diferentemente de comprar um imóvel, que quem comprou sabe o quanto se gasta com cartório, burocracia, papel e por aí vamos. Então a burocracia não tem nem comparação. E a possibilidade de ganhos mensais acima do que se você tivesse um imóvel próprio e colocasse para alugar. Eu fiz um levantamento de uma matéria publicada no site da Valor Invest em 18 de outubro de 2019 e na época o rendimento em 12 meses estava na média de 4,6% ao ano e com uma carteira bem gestionada de fundos imobiliários dá para ganhar aí acima disso, tá? 6, 7% é completamente possível e não precisa fazer muito esforço. Então é muito mais fácil oferir ganhos maiores anualmente, além de algumas bonificações que podem vir. Então isso pode dar possibilidade de ganhar ainda mais em relação a você ter um imóvel próprio e colocá-lo em aluguel. Sem falar de você não vai gestionar a obra, não precisa correr atrás de inquilino, enfim, tem muito mais benefícios, que é o que eu cito nesse slide. Por que você deveria comprar cotas de fundos imobiliários ao invés de comprar um imóvel e colocá-lo para aluguel? Primeiro que os fundos imobiliários são a fusão do investimento tradicional em imóveis, ou seja, é uma pessoa que gostava de comprar imóvel para ganhar rendimentos de aluguel ou para fazer compra e venda, e o mercado financeiro, que é aquele que aporta dinheiro num projeto e recebe os dividendos, os frutos daquele trabalho. Então os FIs te possibilitam investir em imóveis de primeira linha, que são lajes corporativas, como aí prédios que existem na Avenida Paulista, na Faria Lima, em grandes centros urbanos. Investir com pouco dinheiro, então uma cota de um bom fundo você pode comprar aí entre 80 e 150 reais, tem cotas que custam 2 mil, 3 mil, mas outras custam 80, 90, 100, 150 reais. Para comprar um imóvel, mesmo que seja um residencial para colocar em aluguel, dificilmente acho que você encontrar algo decente por menos de 200 mil reais. Você não vai ficar pagando ali 100 reais todo mês para comprar um imóvel. O acesso aos inquilinos, então quem são os inquilinos dos fundos imobiliários? São redes varejistas, redes de supermercado, grandes empresas de logística, então são ótimos inquilinos que dificilmente vão ter inadimplência ou que vão dar muita dor de cabeça. Bancos também, porque existem fundos de agência bancária. A diversificação dos ativos, então vamos supor, você tem 500 mil reais na mão, que você consiga comprar 2 apartamentos, mesmo assim você tem 2 ativos e talvez em 2 cidades diferentes ou 2 estados diferentes. Um bom fundo um bom fundo imobiliário vai ter 10 ativos, 20, 30 ativos em diversas cidades, até estados diferentes do Brasil. Então, a diversificação é incomparável. A simplificação ou a ausência de burocracia, que é muito mais simples, né, de comprar fundos imobiliários. Alta liquidez, então se você tem comprou um apartamento por 500 mil reais, amanhã você precisa de 400. Há quanto tempo você vai levar para vender o apartamento e receber esses 400 mil reais? Eu acredito que não seja rápido. Em compensação, fundos imobiliários, se você precisou do dinheiro, você emite uma ordem de venda no seu home broker em 2 dias, que é o tempo que a B3 leva para processar as ordens de compra e venda. Em 2 dias o dinheiro já está na sua conta da sua corretora. É muito mais rápido, o dinheiro é muito mais fácil. E a ausência de imposto sobre patrimônio. Então, o fundo imobiliário você somente paga impostos quando você vende suas cotas e ofere lucros, e aí você vai pagar 20% sobre o lucro obtido. Então, se você tinha 10 cotas de 100 reais, então você tinha 1.000 reais e vendeu tudo por 1.200 reais, você vai pagar 20% sobre 200 reais. Simples assim. Em compensação, o seu imóvel vai ter IPTU, imposto sobre patrimônio, enfim. Composição de um fundo. Fundo basicamente composto por gestor do fundo, que é quem faz a gestão do imóvel, gestão de inquilinos, estratégia, administrador, que é quem cuida de toda a parte financeira e regulatória do fundo, e o cotista, que somos nós, quem aportamos dinheiro e recebemos os proventos, os rendimentos do projeto do fundo imobiliário. Quais são os tipos de gestão de um fundo? Ele pode ser de gestão ativa,
que é quem define qual segmento, qual setor que o fundo vai atuar, e aí ele vai começar a compor a carteira de ativos baseado naquele segmento, ou a gestão passiva, que ela vai pegar um imóvel de cada segmento para compor o fundo. Tipos de fundo, nós temos basicamente três, que são fundo de tijolo, que na sua carteira possui somente imóveis físicos, então galpões logísticos, shopping, lajes corporativas. Nós temos os fundos de papéis, que para quem não sabe o que é LCI e CRI, eu vou explicar bem por cima. Quando você, por exemplo, compra um imóvel e financia, o banco ele gera uma carta de crédito e ele coloca essa carta de crédito à venda no mercado, e as pessoas compram essa dívida e recebem os juros por estarem financiando aquele imóvel. Então, você comprou um imóvel de 500 mil, o banco ele te dá 500 mil, ele pega aqueles 500 mil e coloca no mercado e paga uma diferença para quem deu aqueles 500 mil para ele te emprestar para você comprar teu imóvel. É mais ou menos isso, tá? E tem os FOFs, que são fundos de fundos, ou funds of funds, que nada mais são do que um fundo que é composto por vários outros fundos. Então pode existir uma gestora que cria um fundo e ele compra 2 fundos de shopping, 2 fundos de laje corporativa, 2 de logística e 2 de CRI, e aí em cima disso ele vai devolver a rentabilidade em cima disso, tá? Em cima desses fundos. Setores. Aqui eu coloquei por ordem de importância, pelo menos no meu critério, que são lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers, CRI, os híbridos, que são papel e tijolo, né? Eles possuem os 2 tipos dentro do portfólio, agência bancária, supermercado, hospitais, universidades. Agora começaram a surgir os de residenciais também, enfim, e o que mais puderem inventar lá na frente. Segmentos. Desculpa, aqui está repetido, pula. Objetivo da gestão. O objetivo da gestão pode ser 2: geração de renda e geração de rentabilidade. Geração de renda é sempre gerar mais aluguel e mais dividend yield para os seus cotistas. Vou explicar isso com muito detalhe no vídeo da quinta-feira, a diferença entre renda e rentabilidade, o que é melhor de acordo com a sua estratégia de investimento, tá? E a geração de rentabilidade são os ganhos auferidos com compras e vendas de imóveis. Então, a gestão compra um imóvel por 1 bilhão, vende por 2 bilhões e esses 1 bilhão de lucro vai distribuir para os cotistas, tá? Tipos de contrato de aluguel são 2: típico e atípico. Contrato típico são com prazo de vencimento dentro de 5 anos e com multa proporcional estipulada ao tempo que falta para vencer o contrato. Então, se uma empresa com 2 anos e meio de contrato decide rescindir o contrato de aluguel, ela paga o montante proporcional até o final do contrato. Atípico, normalmente são contratos longos, aí 10, 15 anos, e com cláusulas que prevêem multas altíssimas, às vezes até 100% de todo o período que ficou locado, ou às vezes prevê não poder quebrar o contrato, tem casos, tá? Então é muito importante quando você analisar um fundo, nós vamos ver isso no vídeo de sábado, qual é o tipo de contrato de aluguel que ele tem, porque isso te dá uma previsibilidade de tempo de investimento dentro daquele fundo. E aqui por último, eu vou pegar os principais fundamentos que se aplicam a todos ou quase todos os fundos imobiliários, mas no vídeo de sábado vai ser um vídeo especial explicando como é que eu faço para selecionar os meus fundos imobiliários, para compor a minha carteira, tá? Então não perca, que é um vídeo muito legal. Fundamentos: valor patrimonial, ou seja, o quanto de patrimônio entre ativos, ou seja, entre portfólio e dinheiro e aplicações esse fundo tem. Nos padrões de hoje, fundos com mais de R$1 bilhão em patrimônio já são considerados fundos grandes. ABL, que é a área bruta alocável, é a quantidade de metro quadrado que o fundo tem disponível para fazer negócio. Então, os shoppings, por exemplo, o fundo tem 10 shoppings no portfólio e a soma da ABL desses 10 shoppings dá 100 mil metros quadrados. E ele tem uma área disponível eventualmente de 150 mil metros quadrados, ou seja, o fundo ainda pode
construir dentro de uma área de 50 mil metros quadrados, aumentar o número de lojas e assim gerar mais receita para o fundo, tá? Então o ABL é muito importante por conta disso. Portfólio de ativos, importantíssimo, porque nós falávamos da diversificação. Quanto mais ativos, quanto mais imóveis esse fundo possui, melhor, porque dá mais segurança. Mesma coisa a distribuição geográfica, como eu falei, não adianta nada um shopping, por exemplo, um fundo ter 10 shoppings, 20 shoppings, tudo dentro da mesma cidade. Isso é um risco muito grande. Então, quanto mais espalhado tiver o portfólio do fundo, melhor, mais seguro. Dividend yield dos últimos 12 meses, que é o quanto o fundo distribuiu de rendimento proporcional ao valor da sua cota. Quanto maior esse número, melhor. Eu vou explicar com mais calma no vídeo de quinta-feira como é que nós analisamos o dividend yield dos fundos, tá? Que é aí que mostra o quanto você pode ganhar de dinheiro efetivamente com os fundos imobiliários. Então não perca o vídeo de quinta-feira, que aí eu vou explicar como é que você ganha, quanto você pode ganhar por mês com fundos imobiliários. E no sábado também não perca, porque eu vou explicar como eu seleciono os fundos imobiliários para compor a minha carteira. Outro critério, a valorização dos últimos 12 meses, ou seja, quanto o fundo cresceu de preço dentro do período. E por último, o PVP, que eu também vou explicar com calma no vídeo de quinta e no vídeo de sábado, mas basicamente é o quanto negociável está aquele fundo em relação ao seu valor patrimonial. Então você vai pegar o preço daquele que está sendo negociado no fundo e dividir pelo valor patrimonial por cota. Quanto mais perto de 1, significa que o seu resultado for 1, significa que o preço que está sendo negociado daquele fundo imobiliário é um preço justo, tá? É um preço que condiz com o seu patrimônio. Quanto mais alto, significa que, olhando assim no primeiro momento, ele está caro, mas aí você precisa entender por que o mercado aceita pagar um valor acima do quanto ele vale, e se está abaixo de 1, você precisa entender por que o mercado está pagando um preço abaixo do quanto ele vale em patrimônio, tá? Então, nos vídeos de quinta e sábado, nós vamos ver isso em mais detalhes. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, quinta-feira e sábado, mais 2 novos vídeos somente sobre fundos imobiliários. Deixa o seu like neste vídeo, compartilha com os teus amigos que estão interessados em conhecer fundos imobiliários. Se inscreva no canal, leia a descrição, minhas dicas de leitura estão por aqui. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau!